A inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana? Bem, meus amigos, meu nome é José Tadeu, do canal Prof. J Ensina. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto bem atual, que é a IA, Inteligência Artificial. E para começar esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre uma pergunta. Que pergunta eu faria em relação à inteligência artificial? A inteligência artificial irá substituir a mão de obra humana? E aí? Nesse vídeo, eu vou dar minha opinião a respeito desta pergunta. Algumas perguntas ainda não têm resposta quando se trata da inteligência artificial. Ainda é muito cedo para se obter as respostas a respeito desta pergunta tão importante, bem atual. E agora, com o surgimento da IA, inteligência artificial, em especial ChatGPT, o mercado de trabalho está em pavorosa em relação a essa inteligência artificial, quanto que ela pode afetar o mercado de trabalho. Ainda é muito cedo para saber se o trabalho vai ser afetado, mas de uma coisa temos certeza, em um futuro bem breve, o trabalho não será mais o mesmo. Principalmente em muitas atividades que envolvem as atividades humanas. Ao longo dos tempos, o trabalho sofreu muitas alterações. Antes da Revolução Industrial, o trabalho era executado de forma artesanal, eram trabalhos manuais, e até mesmo trabalhos familiares, e até mesmo com atividades executadas por crianças. Hoje em dia, não pode nem se falar disso. Com a Revolução Industrial, vieram as máquinas, como se fosse uma extensão dos braços humanos, das mãos dos trabalhadores, executando o trabalho muito mais rápido e ganhando bem mais produtividade. E uma outra segunda revolução industrial, bem mais recente, com o advento da internet, ocorreu uma mudança significativa das atividades humanas. E na segunda revolução industrial, com o advento da internet, o trabalho ganhou muito mais força, tecnologia e produtividade. E mais uma vez, a atividade humana foi afetada. E a mão de obra teve que assimilar essas mudanças. E nem por isso essa nova tecnologia substituiu a mão de obra humana. Nesse novo século, os avanços tecnológicos são cada vez mais rápidos. E a inteligência humana cria a inteligência artificial, que se aliam e constroem a inteligência artificial, que há 30 anos atrás jamais imaginávamos que isso poderia acontecer. E antigamente a gente imaginava tudo isso como se fosse ficção científica. A gente via muitos filmes de ficção científica que a gente jamais imaginaria que um dia acontecesse. E respondendo àquela pergunta lá do começo, se a inteligência artificial iria substituir a mão de obra humana, na minha humilde opinião, pelo exposto neste vídeo, considerando a evolução do trabalho, desde as atividades artesanais, lá no comecinho com a mão de obra artesanal, até os dias de hoje, e do futuro breve, com o surgimento da inteligência artificial, como o ChatGPT, o trabalho executado por um ser humano, por uma pessoa, não vai ser eliminado, mas já está passando por uma profunda mudança e preocupação para alguns. Algumas atividades ainda não foram afetadas, mas muitas atividades que exigem um pouco mais da inteligência humana já está sendo afetada. Aí a inteligência artificial já mostrou para que veio e consegue executar atividades complexas em segundos. Continuando respondendo aquela pergunta lá do início, a inteligência artificial não irá substituir a mão de obra, as atividades humanas, mas muitas atividades já estão sendo afetadas pela IA, inteligência artificial. Mas hoje o trabalho está passando por uma profunda mudança. E se você não se preparar, você vai perder seu posto de trabalho, suas atividades para a inteligência artificial. É momento de estudar, é momento de aprender, de se atualizar. Olha só, perguntei para um amigo que é advogado, perguntei para ele assim, o que você acha, o ChatGPT, a inteligência artificial, vai afetar as suas atividades? Olha só o que ele respondeu. Ele respondeu o seguinte, olha, eu peguei um processo que, quando eu passo para um estagiário, ele demora um dia para executar, para elaborar esse processo. E muitas vezes ainda tem correções. E vai o dia inteiro para ficar pronto um processo.
E aí ele falou assim, olha, eu fiz um teste usando o chat GPT e eu dei as diretrizes do processo sobre o que eu queria e tudo mais. Apertei o botãozinho e menos de um minuto, o chat GPT elaborou um processo que não precisava de correção nenhuma e de alta qualidade e muito rápido. Então, pessoal, com base nisso que o advogado falou, é preocupante. Então, as pessoas têm que se preparar, têm que se atualizar e se preparar para novos tempos. Muitas atividades poderão sumir? Olha só, não sei, quem sabe. Mas uma coisa ficou clara. Algumas atividades pode ser que o chat GPT realize, de acordo com o que esse advogado falou, é um pouco preocupante. Não significa que os escritórios de advocacia e algumas atividades vão substituir as pessoas pelo chat GPT. Não é isso. Mas é preocupante. Significa que pode afetar muitas atividades. Considerando que as empresas buscam que lucro. Então, vamos nos preparar para os novos tempos. Bem, pessoal, se inscreva no canal, dê like e ative as notificações. Assim o YouTube vai recomendar quando a gente postar um vídeo aqui no canal, que está crescendo.